Qualquer coisa vocês me chamem no WhatsApp, tá, pessoal? Só para não ter problemas. Tá tudo certinho? Vamos lá. Bom, então nós vamos iniciar hoje a parte do sistema cardiovascular, tá? Sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Tá? Então, ele é composto, né, pelo coração, o sangue, os vasos sanguíneos, né? São compostos pelas artérias e veias, né, que representam a macrocirculação, e arteríolas, vênulas e capilares, que representam a microcirculação. O principal órgão, né, pessoal, é o coração. Vocês já viram lá na anatomia, né? É um órgão oco e musculoso. Ele é localizado um pouco à esquerda do centro do tórax, com o ápice deslocado para a esquerda, e ele é uma bomba muscular que possui contratibilidade rítmica e independente, né? Então, ou seja, ele contrai para fazer com que o sangue circule, né, para todo o nosso organismo, né, para manter a vida do nosso organismo, né, nutrir nossas células, e ele é de forma totalmente independente. A gente não consegue, de maneira nenhuma, parar o coração. Tá? Então, ele é formado pelo tecido muscular estriado e ele é dividido em camadas. Né? Ele possui 2 átrios, 2 ventrículos e válvulas. Né? Então, aqui a gente pode ver aqui o tecido muscular estriado, aqui a veia superior, aurículo, o átrio direito, o ventrículo esquerdo, e a aorta, né, que é a veia, a artéria mais calibrosa, né? Aqui uma outra imagem, né? Então ele é ligado, né, lá na válvula pulmonar, lá no pulmão, lá onde ele vai trazer, né, o sangue rico em CO2, né? Quem coordena essa passagem do sangue para átrio, ventrículo, são as válvulas, né, pessoal? A gente pode ver aqui o formato, depois eu vou explicar direitinho como elas se abrem e fecham, né? Então, ó, a válvula pulmonar, aqui a válvula tricúspide, né? Que vem do átrio para o ventrículo. Aqui a válvula mitral ou bicúspide, né? Que é também do átrio para o ventrículo, só porém o vermelho, né? É uma artéria rica em sangue rico de CO2, né? Que vai nutrir todas as nossas células, né? Então aqui a gente pode ver como que essas válvulas, aqui seria uma válvula, uma bicúspide, né? E ela seria aqui ela aberta, ó, como que ela fica, né, aberta, e aqui ela é fechada, né? Então o que acontece? Ela tem esse formato para evitar que o sangue, quando ela está fechada, o sangue retorne, né? Então ela abre a passagem do átrio para o ventrículo, enche a câmara de sangue. Quando essa câmara está cheia, ela fecha, evitando com que esse sangue retorne ao ventrículo. Tá? Então, ó, é uma extensa rede de vasos sanguíneos que fornece oxigênio e nutrientes através do sangue para todos os tecidos do corpo, com a utilização de uma bomba, né? O coração é essa bomba. Tá? E ele tem um formato de cone, né? Ou a gente diz um triângulo virado de cabeça para baixo, né? Onde o 1, que seria a base desse triângulo, né? O septo, né? O septo é a parte que separa, né, a base do ápice, né, que é o 2, que seria a ponta do triângulo, se a gente imaginar um triângulo assim de cabeça para baixo, né? Então, a base, o septo, que separa a base do ápice. Tá? Aqui tem uma imagem, né, onde você pode ver, né, que ela é recoberta, né, pelo pericárdio. Não sei se vocês lembram lá
sistema respiratório, pulmão, né, tinha a membrana, né, que envolvia ele. Aqui nós temos o pericárdio, que é essa membrana que envolve todo o coração. Aqui tem um corte onde a gente pode verificar. Tá? E quem faz todo, né, o coração, ele bombeia o nosso sangue, né? Vocês sabem que o nosso sangue ele é composto por glóbulos vermelhos, hemácia, né? Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, né? Nossas células de defesa, e as plaquetas responsáveis lá pela coagulação, né? Então aqui a gente tem uma imagem, né, onde a gente pode ver lá dentro do vaso, lá, né, os glóbulos vermelhos, né, o plasma, que é a parte líquida do nosso sangue, né, as plaquetas responsáveis pela coagulação. Quando ocorre um corte, as plaquetas vão ali, né, e fazem com que ocorra rapidamente a regeneração para cessar esse corte, essa hemorragia. E os glóbulos brancos, né, que são o responsável pelas nossas células de defesa, né, que defendem o nosso organismo contra os invasores, como podemos dizer assim, aos patógenos, né. Então, ó, as funções do sangue são a hemoglobina, que elas transportam o oxigênio, né, vocês viram lá no sistema, na parte do respiratório, né, que é através das hemácias, lembra que o CO2 ele tem afinidade pela hemoglobina, ele se liga no grupo 4M, né? Então, as hemácias hemoglobinas que transportam os oxigênios, os leucócitos, né, as nossas células de defesa. O sangue também transporta os nutrientes absorvidos lá do sistema digestório, lembra? Lá no sistema digestório, o alimento vai sendo quebrado, né? E à medida que ele vai sendo quebrado, ele vai passando pelo sistema, né, intestino, né? E vai sendo absorvido, né? Quem faz esse transporte desses nutrientes que foram absorvidos lá do sistema digestório é o sangue, né? Ele faz a distribuição dos hormônios também, vocês vão ver agora, quando o professor Valério começar a falar da parte endócrina, quem faz toda essa distribuição de hormônios dentro do nosso organismo é o sangue. Ele é responsável também por manter a temperatura corporal, né? E ele faz a coagulação sanguínea através das plaquetas. Tá? Então aqui a gente pode ver, né, uma imagem onde tem os vasos sanguíneos, né? Então, uma veia, uma artéria e um capilar, né? E a gente pode ver que eles são formados por camadas, né? Então, ó, as veias levam ao coração o sangue vindo do corpo, né? Suas paredes são mais finas que as das artérias, tá? As artérias, elas levam do coração para todo o corpo, né? Então, as veias é o sangue rico em CO2 e as artérias, o sangue rico em oxigênio, tá? E as suas paredes são mais espessas e dilatáveis, tá? Então, vocês podem ver aqui a diferença, né, da imagem, assim, mesmo sendo um desenho, né, uma imagem, não é uma imagem real, vocês conseguem ver a diferença entre as paredes, né? E você pode ver a parede de fora, que é formada do tecido conjuntivo aqui, ó. Aqui a gente pode ver a artéria, ó, dividido, ó, tecido conjuntivo, né? A parede elástica, né? E as células endoteliais. Já na veia, o tecido conjuntivo, vocês podem ver que ele é bem mais espesso, né? O músculo liso, ó, ele possui um músculo liso também mais espesso, né? E as paredes também são mais finas, né? E os capilares que levam sangue para os tecidos para fornecer o oxigênio às células. Vocês lembram, né? Que os capilares é através onde ocorre, né, a troca, e eles que ligam, né, as artérias às veias. Então a gente pode ver que ele é formado somente de endotélio. Ele não possui esse tecido conjuntivo nem esse músculo liso, né? Justamente as artérias, elas possuem
essa parede mais espessa, né? Porque elas levam o sangue rico em oxigênio. Então, para ter mais força, né? Para conseguir ejetar mais o sangue. Aqui a gente consegue ver uma imagem também, né? Então aqui as artérias, né? A gente pode ver que elas são bem mais espessas, né? Que as veias, ó, né? E quem faz essa ligação das artérias com as veias, quem faz são aqui os capilares, né, pessoal? Ali estão eles, ó, onde foi feito um corte e ele aqui faz toda essa ligação. Tá? Aqui a gente pode ver, ó, a imagem e a gente imagina o músculo da perna, tá? E como se fosse esse aqui o músculo da nossa perna, tá? E por que aqui, ó, acontece as veias, né? As veias aqui onde vocês podem ver, ó, nessa imagem, né? Que vocês viram aqui, ó, as suas paredes são mais finas que a das artérias. Justamente por quê? Porque esse músculo que tem ali, aquele músculo liso, né? Que é, é esse músculo aqui, ó, para ele conseguir sofrer, ele é mais fino, justamente para quê? Para quando o músculo liso, o músculo esquelético, né, ele contrai para esse sangue fluir. Porque se vocês pensarem, como é que o sangue vem lá do dedo do pé, né, e vai chegar até o coração? Né? Então aqui as válvulas se abrem, os músculos se contraem e o sangue sobe, né? Quando as válvulas estão fechadas, ó, elas vão enchendo as câmeras, né? E vão passando em direção até o dedinho do pé, né? Por isso, pessoal, daí vocês vão dizer assim, ah, tá, mas então quando nós estamos deitados, como é que ocorre? Porque quando a gente está deitado, o músculo está relaxado, né? Tu não está deitado na cama e o músculo está relaxado. Então, justamente por isso que essas paredes são mais espessas, para elas conseguirem fazer com que o sangue retorne, tá? E esse também é um motivo porque quando a gente viaja, por exemplo, que você faz uma viagem de carro, de ônibus, de avião, né? Que você fica muito tempo sentado, né, com as pernas na mesma posição, que você não ergue as pernas, ou até mesmo estudando. Tu passa uma tarde inteira sentado estudando, né? Então tuas pernas ficam na mesma posição. O teu músculo, ele não está trabalhando ali. É o mínimo possível. O que ocorre? Ocorre o edema. Por quê? Porque o sangue desce e como ele está sempre na mesma posição, claro que ele vai retornar, mas ele vai retornar numa velocidade muito menor, né? Então, com isso, vai fazendo o quê? Depósito de líquidos, né? O líquido vai fazendo com que esse músculo, como ele não tá trabalhando, não está correndo, tu não está caminhando, esse músculo está relaxado. Então, ele faz com que o sangue não retorne tão rapidamente. E com isso, acaba fazendo esse edema, né? Outra maneira, né, que também faz com que o sangue, né, volte para o coração é através, né, da parte respiratória. Vocês lembram quando o diafragma se contrai? O que ele faz? Contrai, distende a parede torácica, né, para o ar entrar, para o ar sair. Então, essa pressão, esse decréscimo, né, da cavidade torácica, ou esse aumento, né, da cavidade torácica, ele faz com que o quê? Lá dentro, ó, nós temos o quê? As veias e as artérias. Então, ele contrai também para que esse sangue consiga circular. Tá, pessoal? Então, ele vai fazer também, através da respiração, fazer com que esse sangue vá, né, para nutrir as células, lá, né, até o dedinho do pé, e da mesma maneira, ele faz com que esse sangue retorne. Tá? Então, a gente diz
né, que cada ciclo cardíaco são os eventos elétricos e mecânicos que se repetem a cada batimento cardíaco, né? Então ocorre, né, um potencial de ação lá, né, no nódulo, no nó sinoatrial, né? E esse potencial de ação, ele gera, né, um evento elétrico, né, que a gente chama de ciclo cardíaco. Ele então se divide no período da contração, ou seja, da sístole, né? Quando ocorre lá o esvaziamento do coração, né? O sangue está indo todo em direção a nutrir, né? As nossas células, a grande circulação e para o nosso corpo, né? E o período de relaxamento, que é a diástole, onde então todas essas válvulas, né? A mitral, a pulmonar, todas essas válvulas ocorre o relaxamento e o que ocorre? Ocorre o enchimento do coração, tá, pessoal? Então, ó, aqui a sístole, né? Os ventrículos se contraem enviando o sangue para a circulação pulmonar e sistêmica, tá? Então, ali a sístole, ó. Então, ó, os ventrículos aqui, né? Eles se contraem e o sangue vai ir para a circulação pulmonar e sistêmica. E a diástole, né, que é quando abre, né, os ventrículos relaxam e o coração se enche em direção aos átrios, né? Então aqui a gente pode ver bem como é que ocorre essa contração, tá, pessoal? Então aqui, ó, iniciando pela contração isovolúmica. O que é isovolúmica? Iso é mesmo, né? Então ela ocorre quando tem o mesmo volume, tá? Então tá lá, ó, o átrio, o ventrículo, né? Então o ventrículo se enche, né? Se enche de sangue. Esse sangue enche até quando, né? Olha, vem no 2 a injeção. Ele vem até que ele tenha em torno de uns 2, uns 8 milhões, uma pressão de 8. Seria quando você vai medir a pressão, ela é, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas muito superficial, só para vocês entenderem, a pressão 12 por 8, né, é justamente essa, ó. A 12 é quando ocorre, né, o enchimento, né, da câmera, ele enche até um volume de 8, mais ou menos, né, ele geralmente ele tem ele nunca vai estar vazio, ele vai estar sempre com um pouco de sangue, em torno de 3, 4, aí ocorre, né, a contração para que fique o mesmo volume. Quando chega num volume de 8, né, o que acontece? A semilunar lá se abre, né, e ocorre um relaxamento, ó, um relaxamento e o sangue vai até quando? Até de 12. Quando essa pressão chegou mais ou menos em torno de 12, vai ocorrer o que de novo? Né? E esse relaxamento também é isovolúmico, ou seja, no mesmo volume, igual à contração, né? Então a contração até em torno de 8 e o relaxamento até em torno de 12. Por isso que a pressão arterial considerada normal seria a 12 por 8. É quando ocorre a injeção, né, ou o enchimento, né, e o relaxamento do coração com a quantidade de sangue que é bombeado, tá? E aqui, ó, pessoal, uma imagem semelhante àquela outra, né, da válvula bicúspide, mostrando, ó, quando a válvula está aberta, ela abre e o sangue entra. Para que, quando ocorra o fechamento, ela tem como se fosse um lacrezinho aqui. Eu fiz a imagem de cabeça para baixo, ó, para vocês entenderem, ó. Ela fecha justamente para que esse sangue não retorne, né? Então, essa válvula, ela tem esse fechamento para evitar que o sangue retorne, né? No caso aqui, ó, porque se ela não ser fechada de uma maneira, vai ficar passando sangue. Então, todo o átrio, o ventrículo, a válvula bicúspide, seja a semilunar ou a tricúspide, todas as válvulas, elas fecham justamente para que evite esse retorno do sangue. Tá? Aqui tem uma imagem, ó, onde vocês podem ver,
a diástole, ou seja, as válvulas, né, estão relaxado ali, né, aberto, ó, aberto, né, o sangue está passando, né, e aqui a sístole quando está contraído, né, então aqui, ó, a tricúspide, né, e aqui a bicúspide ou mitral, mitral porque esse formato aqui foi escreveu, né, diz que é semelhante à mitra, aquela que os padres usam na cabeça dela, então por isso mitral ou bicúspide. E essa a tricúspide, tá, pessoal? Então, ó, essa excitação, né, ela vem de forma natural lá, né, ocorre lá no coração, né, isso aqui é só para vocês mais ou menos entenderem, porque na realidade a parte do sistema cardiovascular é para vocês terem uma noção, porque diretamente a gente não consegue correlacionar, que nem a gente consegue correlacionar o sistema digestório com o crescimento, com a absorção, o sistema respiratório com a manutenção da temperatura, né, a termorregulação e toda essa parte, né, o coração não. Então aqui vocês podem ver, né, quando entra ali, ó, o 1, né, que seria o nó sinusal, né, que apresenta ali as correntes, né, quando ocorre, né, aqui o átrio ventricular, que é o que possui, o que faz, né, do átrio para o ventrículo, faz o sangue passar, né, ali está a válvula, né, e aqui nós temos os feixes de His, também, né, são responsáveis por toda essa excitação, são eles que coordenam esse batimento cardíaco, eles que regulam esse batimento cardíaco, tá? E células de Purkinje. Tá? Então, ali, ó, o débito cardíaco que a gente diz, né, que foi o que eu falei ali, que a pressão ela é regulada mais ou menos em torno de 70, né, ml, 70, 80, ou seria uma pressão de 7 por 12 ali, né, mostrando, né, como é que é calculado. Isso aqui é só título de curiosidade para vocês saberem, né. Então, em torno de 2.940 ml, né. Então, em cada contração, cada débito cardíaco, cada diástole e sístole, né, são em torno de 3.000 ml ou 3 litros, né. Aí se faz a computação, né, pela cardíaco, né, o batimento e o volume, tá, pessoal? Mas isso aqui é mais a título de curiosidade para vocês do que vocês saberem, tá? Isso aqui vocês não precisam. Bom, vamos fazer assim. Aí vocês me respondam essas perguntas, mas para próxima quarta-feira e nós ficamos até aqui hoje, tá? Para não se estender tanto, daí na próxima aula a gente segue com como é que ocorrem as trocas. A gente vai aqui até então o slide 23, onde tem essas duas perguntas, né? E aí depois eu coloco as perguntas também lá no Moodle e no e-mail para vocês, tá? Eu não sei se vocês teriam alguma pergunta, se vocês entenderam. Eu digo, o sistema cardiovascular não é o sistema assim que a gente consegue, como eu falei ali, né, associar a criação, a parte de engorda, de absorção, que é o que eu gosto de puxar muito na fisiologia, né? Mas como a gente precisa estudar toda a parte da fisiologia, então a gente não se aprofunda muito, né? Vou parar a gravação.